todos. Obrigado pelo tempo que vocês separaram para estar aqui com a gente, escutando um pouquinho aí sobre operação de comércio eletrônico, ainda mais em 2016, quando está entrando a nossa querida EC 87. Pretendo falar um pouquinho também sobre ela, os desafios que os nossos clientes estão enfrentando, operacionalmente falando, perante essa nova regra. Mas bacana, de novo, só agradecendo o tempo de cada um. Eu sei que a vida de todo mundo deve estar bem corrida aí. Bom, agradecendo também a Jet. A Jet Commerce é um grande parceiro da KPL, de tecnologia, e também são praticamente amigos nossos de longa data. E com grandes cases em comum e grandes cases de sucesso aí, fazendo com que fomente cada vez mais o mercado de comércio eletrônico. Bom, qual que é a ideia hoje, pessoal? Eu vou falar um pouco sobre os bastidores de uma operação de comércio eletrônico. Ou seja, eu vou falar de toda a retaguarda depois de que o pedido foi realmente efetuado na loja. Então, o cliente entrou na sua loja, entrou no seu marketplace, clicou no botão comprar e o pedido caiu na sua operação. Então, eu pretendo separar alguns pontos para falar sobre essa operação. Tá? Antes disso, eu vou dar uma passada, vou falar um pouco sobre a KPL. Eu vou falar um pouco sobre a KPL, ok? Quem sou eu? Eu sou o Marco, tenho mais de 7 anos de experiência no mercado de comércio eletrônico. Eu participei mais de 50 implantações de ERP em empresas de diversos portes, desde uma startup a lojistas que tem mais de 1.000, 1.500 notas por dia, notas de vendas por dia. Então, meu background é totalmente de TI. Eu sou um especialista e consultor e palestrante na Avecon, com ISCU e o QSP também. Hoje eu estou como executivo sênior da área comercial da KPL. Tá ok? Bom, na verdade é meu marketing que me obriga a colocar esse meu mini currículo aqui, mas eu entendo que é basicamente para criar um pouquinho de crédito para a gente estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento. Quem é a KPL e o que é a KPL? Vou dar uma passada muito rápida. A KPL é uma empresa especialista em operações de comércio eletrônico que tem um sistema voltado para e-commerce. Ou seja, 100% dos nossos clientes têm ao menos uma loja virtual. Ok? Alguns números sobre a KPL. A KPL está há mais de 12 anos no mercado de e-commerce, mais de 300 operações em produção utilizando o sistema. E em 2014, 25% dos pedidos realizados no e-commerce brasileiro passaram pelo nosso sistema. Então, de novo, só para criar um pouquinho de crédito para estar falando aqui na frente de vocês e compartilhando um pouco mais de conhecimento. Bom, recentemente, em abril, a KPL foi adquirida pelo grupo Mercado Livre, pelo ecossistema Mercado Livre. E, na verdade, resumindo tudo, o Mercado Livre tem um ecossistema que ajuda que faz com que, na verdade, que oferece a facilidade do vendedor encontrar o comprador e o comprador encontrar o vendedor com ferramentas para facilitar essa operação. Então ele tem um ecossistema como o Mercado Pago, que é uma das unidades de negócio, Mercado Livre Publicidade, Mercado Shops, Mercado Envios. E o que faltava? Faltava uma empresa, uma célula de gestão. Então hoje a KPL faz parte desse ecossistema Mercado Livre. Resumindo, a ideia hoje é ser uma abordagem bem prática e simples desse back-office de operações de comércio eletrônico. Então, quais os pilares que eu criei? Resumindo, uma empresa.com ele tem 3 pilares. Você tem as pessoas, ou seja, o seu time, na sua empresa, os colaboradores. Você tem as suas ferramentas, que é a tecnologia. E você tem os processos dentro da sua empresa. Então, hoje um comércio eletrônico se resume nesses 3 pontos. Bom, falando um pouquinho dos processos. É importante dizer que a empresa ela pode ter processos, seja ele padronizado ou não. Tá ok? Então, resumindo, a empresa ele é um conjunto de processos. Ou seja, você tem processos dentro do seu financeiro. Ou seja, chega uma mercadoria que você acabou de comprar, você precisa pagar esse fornecedor. Isso é um processo. Tá ok? Uma padronização ela contribui para uma eficiência empresarial. O que eu quero dizer com isso? Você define papéis e responsabilidades dentro da sua operação. Com isso, você vai reduzir erros, inconsistência e organizar o fluxo das informações. Vou dar um exemplo rápido. Quando a gente fala de uma devolução dentro do mercado de comércio eletrônico, ou seja, eu como cliente entrei em uma loja virtual,
e comprei um determinado item. E eu quero devolver esta mercadoria para o lojista. Bom, um leigo dizendo parece muito simples uma devolução. Mas a gente que está dentro do comércio eletrônico, ou seja, nós que trabalhamos com isso, sabemos que não é tão simples assim. Existem alguns processos que devem ser seguidos, sejam eles padronizados ou não. Vou dar um exemplo. Sem uma padronização, o que acontece em uma devolução? O cliente te liga, você procura o pedido dele na sua plataforma, encontrou, você passa um código de reversa para ele, um código de coleta, ele leva nos correios e entrega a mercadoria, ou seja, devolve a mercadoria. Quando chega fisicamente a mercadoria no seu estoque, na sua empresa, no seu escritório, você dá entrada ou não nessa mercadoria, você emite uma nota fiscal de devolução ou não dessa mercadoria e você consegue enviar para o financeiro, através de um e-mail ou através de uma anotação, que o financeiro precisa estornar o pagamento do cliente. Isso sem um processo realizado. Mas você tem bem desenhado na cabeça que esses são os passos a serem seguidos. Com uma padronização, você cria quem vai fazer cada uma dessas caixinhas. Então, por exemplo, quando o atendente receber a ligação do Marco, ele já sabe que ele tem que coletar o número do pedido, para saber qual pedido que o cliente está devolvendo. Ele tem que passar o código de reversa, ele também tem que pegar banco, conta bancária e agência, caso o pedido foi a boleto, por exemplo. Por quê? Para quando a mercadoria retornar e o estoque bipar a mercadoria, por exemplo, receber a mercadoria e emitir uma nota fiscal de devolução, as informações para o financeiro já estarem todas ok. Ou seja, o financeiro não precisa ligar de novo para o cliente para perguntar a conta bancária, agência e por aí vai. Então você cria uma padronização de processo. Você define os papéis e as responsabilidades de cada um. Então, basicamente, esse foi um exemplo de processos. As pessoas. Bom, a eficiência do todo depende da ineficiência individual de cada uma das suas partes. Ou seja, você tem uma eficiência completa se caso você não tenha um determinado erro ou problema operacional. Temos que fazer, e a verdade quando a gente fala de pessoas, a gente tem que fazer cada vez mais rápido, com menor custo e de maneira mais organizada e controlada. E as pessoas devem ter conhecimento sobre os processos que você criou na sua empresa. Muitas vezes, muitos clientes meus, o cara que mais conhece os processos da empresa, a área que mais conhece os processos da empresa acaba sendo a gestão, e óbvio, né? E também o atendimento. O cara do atendimento é o cara que realmente conhece. Peraí, não, então se o cliente ligou, o pedido dele está aguardando separação, pô, tá lá no estoque, então eu vou lá ver o que está acontecendo no estoque. Enfim, o cara do atendimento, ele vê, o profissional do atendimento, ele consegue ver o todo. Então isso é importante para a formação de pessoas, ou seja, para um time qualificado dentro da sua operação. Bom, e a tecnologia? Ela vai melhorar, claro, ela vai trazer um modelo de gestão para melhorar suas práticas, operações e tecnologia. Se fundem, e a tecnologia vai se fundir com os seus processos, ou seja, o ERP ele já traz essa inteligência de negócio dos processos, o sistema de gestão já traz essa inteligência. Porque eu até costumo dizer que tecnologia nada mais é que a soma de pessoa com ferramenta. Vou dar um exemplo bem simples. Uma enxada, ela é uma tecnologia. Ou seja, quando eu estou na minha fazenda com a enxada carpinando, por exemplo, ela não deixa de ser uma tecnologia, é para facilitar a produção. Qual seria uma tecnologia mais avançada? O trator. Se eu comprar um trator, ele vai conseguir performar um volume maior. Então, resumindo, a tecnologia nada mais é que a soma de pessoa com ferramenta. Simples assim. Claro, com um objetivo, né? Que é cada vez mais aumentar a produtividade ou cortar custos e por aí vai. Depende qual solução que a gente está abordando. E o ERP, o que ele é? Ele é o ator principal no provimento de solução de gestão. Quando a gente fala de gestão, é uma visão integrada dos processos internos e externos da sua empresa. A formalização dos documentos e as regras do seu negócio, já pensados, né? Quando a gente fala de RP, a gente tem RP em todos as verticais aí do mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de lojas físicas, você tem um RP desenhado para as lojas físicas de moda. Quando a gente fala de área têxtil, você tem um RP desenhado para a área têxtil. Pô, se a gente está falando de farmácia, eu tenho certeza que existe um ERP desenhado para farma. Banco, a mesma coisa. Ou seja, o ERP, a empresa que montou o ERP já está acostumada com aquela regra de negócio. Não é diferente com a KPL. A KPL vivencia e respira comércio eletrônico. Então a gente traz para os nossos clientes, para
para a rede dos nossos clientes, essa inteligência de negócio e processos definidos. Eu estou batendo muito na tecla de processo, pessoal, porque isso é que traz a produtividade para a empresa. Ou seja, um processo ele tem que ter início, meio e fim. E se você consegue controlar essas etapas do processo, aí sim que você tem uma gestão bem acentuada. E as pessoas passam a ter foco nas atividades de maior valor agregado. Ou seja, se você tem um sistema que já vai emitir sua nota fiscal eletrônica automática, já vai emitir sua etiqueta da transportadora Correios, por exemplo, automático, se ele já vai atualizar os status da sua plataforma, se ele já vai mostrar quanto que a Cielo tem para te pagar amanhã, ou se ele vai te mostrar o valor líquido e bruto que a Cielo tem que te pagar amanhã, você tira o trabalho operacional das pessoas e dos seus colaboradores, né, e traz um trabalho um pouco mais analítico da operação. Ele consegue dedicar o seu tempo a outras atividades, como eu disse, com maior valor agregado, que eu acabo me referindo a uma análise um pouco mais aprofundada. Você acaba aproveitando melhor o seu profissional. Bom, o nosso tema de gestão é o Abacus. Ele foi desenvolvido, ele é implantado e ele é atendido pela nossa empresa. Não tem um terceiro envolvido. Bom, falando agora dos pilares do comércio eletrônico. Então, quando eu estou falando de bastidor de um e-commerce, eu falei primeiro dos processos, das pessoas e da tecnologia que você pode ter. Tá, ok? Agora vamos falar um pouquinho, vou separar esses mundos. Os mundos da plataforma, da Jet Commerce, por exemplo. Qual que é o papel da Jet? É trazer cliente e converter o seu pedido. Então, no comércio eletrônico, um varejista online ele tem 3 pilares. Tem a criação de demanda, que é todo o seu time de marketing que vai investir para trazer tráfego para sua loja. Bom, o papel da Jet é fazer o que ela sabe fazer de melhor. É depois que trouxe cliente para a loja, é realmente converter o pedido. É o vendedor 24 horas. E qual que é o papel de qualquer sistema de gestão, qualquer back-office? É fazer jus à promessa que você, varejista online, fez ao seu consumidor final. Produto certo, no prazo certo e produto bem acondicionado. E existe uma conversa entre uma plataforma e uma operação de back-office. Como funciona essa conversa? Primeiro assim, eles têm que estar nativamente integrados. Por exemplo, a Jet e a Capelli têm grandes clientes já rodando em conjunto. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você cadastra o produto no back-office, ele automaticamente manda para a Jet. Afinal, a Jet é integrado com a Capelli. E quando eu falo de cadastro de produto, eu divido ele em 2 partes, pessoal. Eu divido ele na parte vendável. O que é a parte vendável? Bom, vocês conhecem tanto quanto eu, ou até mais do que eu. Resumindo, quais são as partes vendáveis? Descrições vendáveis do produto. Descrição longa, descrição curta, a ficha técnica, a departamentalização que o produto vai se encontrar na sua plataforma, as meta tags, as description tags, as title tags, para trazer cada vez mais a relevância da sua busca orgânica do Google. Enfim, é muito importante um trabalho bem focado no cadastro do seu produto. Uma vez que você cadastrou, você define para onde que ela vai, para onde que o seu produto vai aparecer. Ou seja, na sua plataforma, se você trabalhar com marketplace também. Então, por exemplo, você quer vender no Mercado Livre, na Jet e também na Cenova, no Extra.com. Então, você cadastrou o produto, ele envia para o Mercado Livre, envia para a Jet, envia para a Cenova. Ah, não, Marco, mas eu quero produtos. Eu tenho 3 produtos, o A, o B e o C. Eu quero vender o A e o B na Jet e no Mercado Livre, mas eu quero vender o produto C só na Cenova. Você consegue manipular dessa forma, tá? Então você consegue definir quais cadastros vai para cada canal online de venda que você tenha, tá ok? Preços também você consegue diferenciar. Então você consegue diferenciar preços por canal. Então você quer vender a R$10 o produto na Jet e a 8 ou 12 no Mercado Livre, você consegue diferenciar esse preço, tá bom? A ferramenta te dá essa tecnologia. Então a gente falou de cadastro, preço e, por último, estoque. Ou seja, a disponibilidade que você tem fisicamente do seu produto. Mas quando a gente fala de estoque, nós não podemos esquecer que a gente tem 2 movimentos aí. Eu posso ter um estoque físico, ou seja, está aqui minha mercadoria no meu estoque. Ou não. Ou eu posso trabalhar com estoque virtual, que tem vários nomes para isso, né, pessoal? Cross-docking, trabalhar com estoque do fornecedor. Resumindo, você vender o que não tem fisicamente aqui ainda. Então você alimenta um estoque virtual ou físico, o back-office avisa seus canais online de venda
os seus canais online da venda fazem o que eles têm que fazer, que é vender, converter o pedido cai. Se tiver fisicamente, ele avança para uma separação. Se não tiver fisicamente, ele aguarda estoque, ou seja, o pedido fica um status diferenciado, né? Aguardando estoque. Isso gera uma necessidade de compra. Enfim, você busca o produto, dá uma entrada. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, como funciona uma entrada de mercadoria. Então, resumindo, é assim que funciona uma conversa entre plataforma e back-office. E qual é o fluxo ideal? Uma vez que o sistema de gestão enviou as informações para a JET, o que ela tem que me devolver? Pedido de cliente. E como que é um fluxo otimizado de comércio eletrônico? Bom, o cliente navega e compra, passa por um processo de pagamento antifraude automático, tá? Logística interna, o Abax vai passar por um processo de separação de mercadoria, separou, expediu, ou seja, você faturou, né? Fez a logística, separação, conferiu, expediu, despachou o pedido, monitoria, ou seja, o sistema de gestão tem a responsabilidade de ficar monitorando na transportadora para saber se está entregue ou despachado determinado produto, ok? Pessoal, só para lembrar, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem ir fazendo aí as perguntas. No final, eu vou responder todas, tá bom? Fiquem à vontade, eu gosto de pergunta, pode fazer as perguntas aí à vontade, tá bom? Bom, continuando. Então, mais um exemplo de múltiplos canais online de venda. Uma vez que você cadastrou o produto, preço e o estoque, você consegue ter a disponibilidade para mandar para a JET, Mercado Livre, outros marketplaces. Isso para a gente é natural. PDV, mesma coisa. Tenho muito cliente que tem uma loja física, 2 lojas físicas, tem um estoque na loja física, precisa emitir cupom na loja física, o estoque, a gente entende que muitas vezes montar uma loja virtual é custoso, ou seja, você precisa de adquirir novamente um estoque para a loja virtual para você separar o estoque. Então, faz sentido aí, talvez, algumas vezes compartilhar o estoque. Eu entendo. Então, a gente tem ferramenta para isso também. Tá bom? Bom, falando um pouquinho daquele fluxo, agora vamos falar detalhadamente sobre aquele fluxo. Tá? Uma vez que a gente vendeu para o cliente, o pedido caiu no sistema, primeira ação do sistema, reservar o estoque, que é o 03 que vocês estão vendo. Afinal, você pode estar vendendo em outros canais online de venda, então o sistema de gestão tem que ter a responsabilidade de reservar o produto para você não vender o mesmo item 2 vezes. Porque olha o quarto passo. Assim que o pedido caiu, eu reservo e atualizo o estoque nos outros canais. Eu tenho 3 campos para isso, pessoal. Eu chamo de saldo, reservado e disponível. Então, quanto você tem de saldo no seu estoque? 10. Quanto que você tem reservado? 2. Ou seja, você tem 2 pedidos que estão reservando itens. Então, quanto você tem disponível para vender? 8. 10. Saldo, 8. 2 reservados, 8 disponíveis. Basicamente isso. E o que eu mostro para suas plataformas? O disponível. Tá bom? Bom, uma vez que o pedido caiu, existe um processo de pagamento, que é essa faixa em vermelho que vocês estão enxergando. Então, primeiro de tudo, você pode sempre plugar a sua aprovação de pagamento direto na JET, direto na sua plataforma, no seu marketplace, ou pode trazer isso para o back-office. É opcional. No back-office, como funcionaria? O pedido cai através de um terceiro, um gateway de pagamento, por exemplo, pré-autoriza o pagamento. O que é essa pré-autorização? É consultar para saber se o cliente tem crédito. Então, o pedido cai, o Marco tem crédito, eu vou dar um exemplo com o Marco comprando. Eu comprei um produto, aí o ERP envia para o gateway, o Marco tem crédito, que é o 05. Não, não tem. Ele fica aguardando o pagamento, isso gera uma tarefa e um módulo de saque, por exemplo, no nosso sistema de gestão, para você entrar em contato com o cliente, ofertar múltiplos cartões, enfim, recuperar a venda. A gente entende que está cada vez mais caro trazer cliente para a loja. Então, por que não tentar recuperar esses clientes que realmente queriam comprar a mercadoria e foram até o final do pedido, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Se tem crédito, passou, vai para o 06, que é uma consulta de fraude, também um terceiro, então manda para uma empresa que analisa fraude, autorizou a fraude, ou seja, não é fraude, avança para capturar o pagamento. Então, primeiro eu reservo o valor, vejo se é fraude, não é fraude, debita, tá ok? Então, esse é o fluxo quando a gente está falando de integrações com gateways de pagamento e fraude dentro de um sistema de gestão. Tá? É importante citar, que vem sempre essa pergunta, mas Marco, peraí, então quer dizer que a loja vai ficar esperando o ERP responder se está pago ou não? Não.
O cliente recebe, assim que ele finaliza o pedido, ele recebe um pedido confirmado. Mas ele está pago? Não, ele não está pago. Então o que acontece? O pedido fica aguardando o pagamento, mas o cliente já está liberado. Ou seja, o cliente já pode clicar para sair da loja porque o pedido dele já foi computado. Depois ele recebe um e-mail lá, depois de minutos, tá? Não pode passar de 2, 3 minutos. Recebe um e-mail lá de pedido confirmado, ou seja, o pedido realmente está pago, tá? Eu digo 2, 3 minutos quando não cai naquela análise um pouco mais acentuada de uma análise de fraude, que eles pedem até, acho que 24 ou 48 horas, não lembro de cor. Mas resumindo, 2 ou 3% dos pedidos acontecem isso, afinal, talvez não esteja na base de consulta das empresas que analisam fraude, tá bom? Importante ressaltar, eu gosto de levantar a bandeirinha sempre para vocês até cobrarem até os seus fornecedores. Quando eu falo de gateway de pagamento, quando eu falo de... Só um minutinho. Falo bastante rápido, dá sede, rapaz. Então, quando estamos falando de provedores de pagamento, é importante sempre analisar qual que é a taxa de aprovação. Tá? Coloquem isso na cabeça de vocês, porque a taxa de aprovação é o mais importante. Porque uma taxa ideal, por exemplo, de fraude acaba sendo 1 ou 2%. Se você tem 0% de fraude, dependendo do segmento, é claro, significa talvez que você esteja perdendo muita venda boa. Você já pararam para pensar nisso? Porque a maioria dos compradores eles são bons. Então vale a pena dar sempre essa estudada, tá bom? Então aprovou o pagamento direto para o 08 ali, que é a separação dos produtos do pedido, tá? Ele só vai para o 08, pessoal, caso vocês tenham fisicamente a mercadoria em estoque. Por que eu digo isso? Porque é o exemplo que eu dei lá atrás, do estoque físico para o estoque virtual. Se você tem ele fisicamente, o pedido automaticamente vai para a separação. Show de bola, separa e entrega para o cliente. E se você não tem ele fisicamente, está na sua loja 2, na sua loja física 2, ou ele está no fornecedor ainda, o pedido cai, passa pelo pagamento normal, só que antes do sistema te falar para separar, ele vai falar para você comprar ou transferir. É um relatório que você pode clicar um botão, por exemplo, e ele gera um pedido de compra. Um relatóriozinho para você realmente buscar a mercadoria. Buscou, recebeu o pedido, entende que a mercadoria entrou, já avança para a separação de mercadoria automática. Na separação de mercadoria, ele passa por uma conferência dos produtos do pedido, ou seja, primeiro eu peguei um picking list, que é exatamente isso aqui, ó. Faço o picking, que na verdade é emitir uma lista de separação, eu acho que eu tenho aqui uma lista de separação, é um exemplo, tá? São essas informações importantes que eu preciso para uma lista de separação. Resumindo, código de barras número do pedido, código do item, a descrição do item, a quantidade que o cliente comprou. Eu acrescentaria alguns campos aqui, como endereço que está o meu produto, como assim? Rua A, olho para a direita, primeiro andar, terceira coluna, ou seja, AD13. Então eu entro no corredor A, pode ser um estoque pequeno, tá pessoal? Entro no corredor A, olho para a direita, primeiro andar da prateleira, terceira coluna. Isso agiliza para quem tem uma operação sazonal. Eu tenho lojistas que vendem flor que, poxa, nas datas sazonais de comemoração, por exemplo, Dia das Mulheres, Dia das Mães, namorados, vendem muito. Chegam a multiplicar os seus pedidos até em 10 vezes. Então, eles contratam profissionais para ajudar essa separação. Então, imagina você ensinar cada profissional onde está cada produto. É mais fácil ensinar uma lógica de endereçamento de estoque. Então, eu acrescentaria isso na ficha de separação. E também, se você tem uma data marcada de entrega, uma data de saída, talvez, um horário marcado na ficha de separação, para você, quando você separar, você, não é para hoje mesmo, vou guardar naquele local ali. Enfim, então tem algumas inteligências que eu posso ir adaptando para cada negócio. E isso que é bacana, pessoal. Tá bom? Então, uma vez que eu estou com a ficha de separação na mão, de novo, esse código de barras é o número do pedido, tá bom? Peguei a folhinha, foi no estoque. Busquei o produto, voltei no sistema. Leitor de código de barras na mão. Bipo esse código de barras que está na tela, que é o número do pedido. Aconteceu a conferência, ou seja, o BIP, pega os itens referentes a esse pedido e começa a conferência dos itens referentes a esse pedido. Terminou de conferir todos os itens, qual é o próximo passo? Emitir a nota fiscal eletrônica. Ou seja, bipei os itens,
automaticamente o sistema conversa com a Secretaria da Fazenda e emite a DANF, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Emitiu a DANF, junto da DANF também a etiqueta de código de barras da transportadora, já integrado com a transportadora. Por exemplo, os Correios, o Abacus busca a faixa inicial e final de cada serviço para emitir a sequência de cada etiqueta, tá bom? Então, bipou, tá tudo certo, ou seja, esse bip é a conferência. Imagina vocês entregam um produto errado para Manaus, por exemplo. Você tem uma loja em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, entrega um produto errado para Manaus, você vai gastar do frete da ida do produto certo, do frete da volta do produto, frete da ida do produto errado, desculpa, frete da volta do produto errado e o frete da ida do produto certo. 3 fretes. Eu tenho certeza que você pagou para vender. Perfeito? Então essa é a ideia, você ter uma conferência acentuada no despacho das suas mercadorias para não existir o transtorno de um frete, desses 3 fretes. Tá? E o principal ponto, eu diria que nem é o frete. Eu gosto de bater muito na tecla de atendimento ao consumidor final. Afinal, como que uma loja pequena consegue competir com uma loja maior? Bom, a loja pequena ela consegue personalizar um atendimento. Ela consegue conhecer o cliente. Tá? E isso é importante. E por que eu estou falando de atendimento? Bom, o cliente teve um transtorno de você mandar o item errado. Então, ele pode estar reclamando, fazendo uma reclamação no Reclame Aqui. Então, por que correr esse risco? Se você tem um sistema desenhado para diminuir os erros, poxa, isso conta muito. Tá? Então, como eu disse, picking list, fiz a separação, fiz a conferência, emiti a nota. Essa é a logística interna. Tá bom? E a etiqueta de postagem, que é o que vocês estão vendo na tela. Não exatamente assim, mas basicamente logo da empresa, chancela da transportadora e as informações código de barras do rastreio, por exemplo, e código de barras do CEP. Qual que é a atenção? Como eu estava dizendo, as pesquisas de mercado apontam que 61% das lojas virtuais têm como principal problema o atraso na entrega. Então, isso aqui é bem... um IRP traz grande diminuição nessa porcentagem aqui. E quando a gente fala de operação, um exemplo de uma operação de um recebimento, por exemplo, ou até de uma troca e devolução, é basicamente o que vocês estão vendo na tela. Eu sei que está um pouco confuso, mas eu vou explicar. Bom, tudo começa aqui na entrada, tá? Na doca. Aqui na esquerda, tá, pessoal? Conferência e adequação. Então, uma vez que você comprou, por exemplo, a mercadoria de um cliente, você recebeu fisicamente. O que a transportadora do seu fornecedor mais quer quando ela te entrega uma mercadoria? Ir embora. É o que ela mais quer. Então, o que acontece? Ela vai esperar você abrir a caixa e conferir SKU por SKU? Não. Então, normalmente você confere volume. O que é conferir volume? Pega a nota, olha o campo volume, tem 3 caixas, 3 na nota. Show de bola, você já libera a transportadora. Tem os 3 volumes, aí sim, com o tempo, você abre a caixa e começa a conferência SKU por SKU. Aqui, nessa conferência, já tem algumas adequações. Né? Por exemplo, emissão pode existir, né? É uma opção. Pode existir emissão de etiqueta de código de barras por SKU. Por quê? Eu trabalho com muitos clientes de vestuário, que 80% dos fornecedores, ou seja, das fábricas de vestuário, separam os SKUs. Ou seja, uma camiseta amarela do tamanho M vai ter o seu código de barras. Uma camiseta amarela do tamanho P vai ter o seu. Mas 20% ainda não separa. Então você imagina o seguinte, uma camiseta amarela do tamanho P e uma camiseta azul do tamanho P tem o mesmo código de barras. Para uma loja física não tem problema, porque como é o mesmo preço, eu vou lá, pego, bipo, show de bola. Não preciso controlar o estoque do amarelo ou do azul. No e-commerce tem muito problema, porque se o Marco comprou a camiseta amarela, ele quer receber a amarela. Simples assim, tá bom? Então existe uma conferência, ou seja, recebi fisicamente, o Abacus o ERP tem que conferir o que ele faturou contra você e o que realmente ele entregou. Então ele faturou lá atrás, na venda, na sua compra, né? Ele faturou e te emitiu uma nota, te mandou o XML, você importou, agora existe uma conferência física do que você importou no XML lá atrás. Tá? Esse é o primeiro ponto. E aqui já tem mais um ponto também de atenção. Ele faturou 10 e entregou 8. Bom, você tem uma diferença aí de 2. Fiscalmente, você tem 10. Fisicamente, você tem 8.
Então, o sistema de gestão tem que ter a inteligência de emitir uma nota fiscal de devolução dessa diferença de 2, para abater essa pequena diferença, tá bom? E gerar uma tarefa no departamento de compras, de novo, processos, pessoal. Uma tarefa no departamento de compras ou financeiro para ligar para o fornecedor para pedir um desconto, enfim. Pedir um desconto ou pedir que envie novamente as mercadorias. Bom, depois disso, existe o estoque, ou seja, tudo que eu recebi, eu vou guardar. Mas eu vou guardar em qual endereço? Exatamente o que vocês estão vendo ali no estoque, ó, um pouquinho mais para cima. Eu vou guardar na rua 1, na primeira coluna, na primeira linha. Então, eu consigo guardar determinado produto. Eu tenho várias formas de endereçar o estoque. Eu não gosto exatamente como está assim. Eu prefiro colocar rua, por exemplo, letras. Rua A, B, C, D, E, F. Depois que entra no corredor, eu gosto de colocar um segundo campo, que é esquerda e direita. Ou seja, eu posso ter dois lados de prateleira. Ou eu olho para a esquerda, ou olho para a direita. Olhei para a direita, está em qual linha? Primeira, segunda, terceira ou quarta linha da prateleira. E depois coluna. Enfim, você consegue desenhar várias formas de endereçamento do estoque. Tá bom? Depois que recebeu, está no estoque a mercadoria, o cliente comprou, cai numa separação de produtos, faz a separação, conferência, faturamento, né, que vocês estão vendo ali em cima, conferiu, que eu citei lá atrás, que é BIPA, buscou, conferiu, faturou, fez a embalagem, ficou numa área de despacho, esperando a DOCA, esperando a transportadora. Existe uma nova conferência de saída para saber se eu estou entregando o produto certo para a transportadora, ou produto não, desculpa, o pedido certo para a transportadora certa. Fica despachado o pedido e eu vou monitorando, o ERP vai monitorando na transportadora para saber se foi entregue ou não, tá ok? Fora isso, quando a gente fala de um recebimento de mercadoria, existe recebimento do fornecedor, que eu acabei de citar, um exemplo. Também tem o recebimento de uma devolução ou de uma troca. Quando você recebe uma devolução ou uma troca, existe a conferência para saber que item, para qual pedido está, de qual pedido esse item está retornando. Retornou o item, eu posso decidir se esse item vai para um estoque de avarias, um estoque de recuperação ou volta para o estoque da venda. Tá, ok? E o insucesso na entrega, que também acontece bastante, que é o transportador não encontrar o dono do pedido e retornar a mercadoria, que eu também tenho que dar entrada nessa mercadoria no estoque de novo. Mas, de novo, o ERP traz processos definidos para esse desenho. Tá? Então, exatamente o que eu citei lá atrás. Ó, tem o pedido, compra, o que eu comprei versus XML versus o que eu realmente recebi, que é o desmembramento da grade dos produtos. E a triagem na entrada para tratamento das avarias. Tá, ok? Eu posso ter estoque compartilhado, que basicamente eu tenho uma loja física e também meu estoque da minha loja virtual, lendo do mesmo local e para plataformas diferentes. Estoque de terceiros, que é o estoque virtual, que eu comentei com vocês, que é a pré-venda, resumindo, eu estou vendendo o que eu não tenho fisicamente, que acaba caindo também no cross-dock e no drop. Deixa eu separar para vocês, só para a gente alinhar todos os conhecimentos. O que é dropshipping? Dropshipping é quando eu vendo um produto que eu não tenho fisicamente, só que quem vai entregar é o meu fornecedor, tá bom? Que ainda operacionalmente é um pouco delicado, tem que fazer um acordo com uma integração bem desenhada com o fornecedor, porque é ele que entrega para o seu cliente, ou seja, o SLA de atendimento é dele, e o cliente está comprando de você, então dropshipping é exatamente isso. Cross-docking, eu vendo o que eu não tenho fisicamente, tá? Mas quando eu vendo, o pedido cai, eu compro do fornecedor, ele me entrega e eu entrego para o cliente. Esse é o cross-docking, que é um cruzamento de docas aí. E o estoque consignado, não posso deixar de citar. A consignação tem 4 pernas. Ou seja, estoque consignado nada mais é que, vou falar bem simples, pessoal. O fornecedor, vou dar um exemplo, tá? Fornecedor, me manda 10 produtos e eu vou te pagar depois, eu vou te pagar conforme eu vou vendendo. Perfeito? Resumindo, estoque consignado é isso. Ele me mandar 10 itens de graça. Ou seja, estou movimentando o estoque de 10. Eu tenho 10 fisicamente aqui para vender. Conforme eu vendo, a gente fez um acordo de cada mês eu ir reportando para ele. Consignei 10. Vendi 8. Eu emito uma nota simbólica para o fornecedor dizendo, ó, vendi 8. Ele me emite uma nota fiscal de venda de 8, de cobrança de 8, na verdade,
que vai acontecer essa nota sistemicamente falando? Não vai movimentar estoque, afinal já chegaram os 10 itens antes, né, como é a nota de entrada, só que vai movimentar financeiro, então vai gerar um contas a pagar daqueles 8. Tá? E os outros 2, Marco? Eu posso gerar uma nota fiscal de devolução para o fornecedor ou reconsignar a mercadoria, dependendo do acordo que você tem com o fornecedor. Tá bom? Isso é estoque consignado do fornecedor. Ainda tem história de estoque consignado com seus clientes, porque você também pode ser o fornecedor dos seus clientes, que é mandar o estoque para os caras, conforme eles vão vendendo, você vai cobrando os seus clientes. Esse é o estoque consignado com clientes. E eu estou aumentando o estoque consignado com os fornecedores. Tá bom? Bom, e é bacana separar também o mundo. Vamos supor que você tenha uma caneca amarela própria, ou seja, você comprou, é sua, da sua empresa. Só que você tem uma caneca consignada também. Então você tem total de 2 canecas, uma própria e uma consignada. Fisicamente, para o seu estoquista é a mesma coisa, tá bom? Mas e operacionalmente falando? Se o Marco entra na loja, compra a sua caneca, tem que dar baixa de qual estoque? Na minha opinião, tem que dar baixa no seu. Vende o que é seu primeiro, depois o seu fornecedor. E sim, o sistema tem essa inteligência. Ele vai primeiro vender o que é seu, depois ele vai, se cair outro pedido, ele vende o que é do fornecedor. Tá bom? Então, só para separar esses 2 mundos aí. Bom, picking, packing, expedição. Eu tenho algumas variações aqui para isso. Por exemplo, a personalização de produtos. Bom, Marco, um exemplo, tá? Só, pessoal. Eu vendo camisas de time. Só que nas minhas camisas de time, eu dou a opção na minha loja virtual do cliente colocar um nome, colocar o nome dele nas costas, ou o número, enfim, na camisa. Quando eu chegar na expedição, eu consigo ou separar esses produtos para fazer uma personalização, ou emitir uma nota para mandar para um terceiro, para ele fazer essa personalização e te devolver. Aguardando separação ainda, entendeu? Então não existe esse controle desses processos. Pagamento pós-picking. O que significa isso? Eu tenho um cliente que vende azulejo, pessoal, pela internet. Então você imagina a criticidade desse produto. Então, qual foi uma premissa para a gente fechar esse projeto? A gente entendeu que o melhor caminho não é fazer a aprovação de pagamento antes da separação, e sim após a separação. Por quê? Ele prefere chegar na separação de mercadoria dele, ver se tem todos os itens, aí sim debitar o cartão do cliente. Porque ele tem muita avaria. Ele chega na separação, ele enxerga, pô, olha esse piso aqui, não posso entregar para o cliente. Então, resumindo, é um pagamento pós-picking. Perfeito? Entrega para presente, não dá para esquecer. O cliente colocou que é presente na loja, o pedido cai no sistema. Quando emite a nota sai zerada, que é um CFOP de simples remessa, atrelada a um CFOP da venda. São 2 notas. Uma DANF, que é zerada, para não ter indelicadeza do preço para presente, e a DANF acompanha a mercadoria para o presenteado. A nota fiscal com os valores do presente, do item, vai automaticamente para o comprador por e-mail. Tá bom? Logística terceirizada, mais uma particularidade. Marco, eu tenho só um escritório aqui em São Paulo, só que o meu CD é lá em Palmas. E é um terceiro que cuida do CD, não é nem meu, é um terceiro. O sistema de gestão tem inteligência para integrar com esse terceiro, ou seja, o pedido. A partir do momento que você cadastra um produto, o sistema comunica, a gente chama isso de WMS, esses sistemas de logística, para essas logísticas terceiras. O que significa WMS? Warehouse Management System. Tá bom? Bom, acho que vale a pena, eu acabei pulando um pouquinho, falando rápido, mas IRP vale a pena também citar. IRP significa Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais. Warehouse Management System é um sistema de controle logístico. Simples assim, tá bom? Uma vez que eu cadastrei o produto, manda para esse WMS, para ele saber que produto tem. Você comprou, manda o recebimento para esse manda a nota para ele aguardar o recebimento. Ele recebeu fisicamente a mercadoria, ele manda o quanto ele chegou para o sistema de gestão. O sistema de gestão comunica com a sua loja automática. Quando a loja vende, o pedido cai. Chega na separação, ao invés de fazer uma logística interna, ele manda para esse WMS fazer a separação e devolver a conferência e eu emito a nota direto lá. Ou seja, você não tem que emitir a nota aqui, mandar por e-mail para lá, não esquece. Porque isso traz erros operacionais e mais tempo
na sua operação. Por exemplo, eu tenho clientes que entregam na Grande São Paulo até em 3 horas. E ainda fazem kits. O que eu quero dizer com kits? O kit é uma soma de itens que compõem um produto. Só que eu não controlo o estoque desse produto kit. Por quê? Porque o produto kit é a soma dos seus componentes. Se acaba um dos componentes, o kit fica indisponível. Tá bom? Multicanais online, ou seja, você vai integrar com N canais, marketplace, por aí vai. Entrega parcial, você pode ter um estoque virtual, isso é importante citar, pessoal. Você pode ter estoque virtual e estoque físico. O cliente comprou 2 itens, um virtual e um físico. O pedido cai e fica estoque reservado parcialmente. E você tem a opção de esperar esse produto chegar ou avançar o pedido e o sistema de gestão gerando um outro pedido, aguardando o estoque desse item. Pedidos corporativos, que é você fechar um acordo com uma determinada empresa para ele te mandar um Excel, por exemplo, e você importar esse Excel com 50 pedidos, 200 pedidos para você entregar para essa empresa. Bom, controle de numerários nada mais é que todo o controle que você tem dos números da sua operação, então você tem todo o financeiro bem desenhado. Alteração de transportador após a impressão da DUNF, importante citar, isso é autoexplicativo, e a troca de evolução que a lógica reversa com processos bem definidos. Então, qual é a conclusão, pessoal? A tecnologia traz uma operação como um fator de diferenciação perante seus concorrentes. Tá, okay? Pode ser que muitas vezes seu concorrente já esteja com o sistema de gestão, então ele já está à frente. Então, por que não empatar, pelo menos, nesse ponto operacional? Utilizar ferramentas para automatizar os processos e, com isso, você vai ganhar escala, diminuir custo e melhorar a experiência do seu cliente. Tá, ok? Pessoal, finalizei aqui. Eu corri um pouquinho no final, porque meu tempo já estava excedendo. Meus contatos estão aqui no slide. Qualquer dúvida, vocês também... Eu vou responder algumas dúvidas aí que vocês tiveram do chat, mas se vocês quiserem, podem me mandar um e-mail, se tiver alguma dúvida comercial e por aí vai. E eu preparei uma surpresa para quem ficou aqui na sala, que é quem tem uma proposta da KPL em andamento e está nesse webinar, tem um desconto de 10%, não importa a proposta. Então é só falar que teve um webinar com o Marco e com a JET no dia 12/1, e eu dou até dia 30/1 esses 10% de desconto. Perfeito? Bom, eu vou abrir para pergunta agora. Natália, você está me ouvindo? Oi, Marco, estou ouvindo sim. Bacana. Vou liberar para perguntas agora, Natália. Tem alguma pergunta? Tem sim. Então, eu vou começar com a pergunta do Wilton. O Wilton pergunta qual o valor do investimento para esse sistema e se ele se aplica para o microempreendedor individual. Tá, ótima pergunta, Wilton. Você pode me mandar um e-mail, tá, Wilton? Eu vou te responder já com os valores, fica tranquilo, nosso time comercial também pode entrar em contato. Só para, acho que vale a pena deixar claro aqui, eu tenho 2 tipos de clientes hoje, Wilton. Eu tenho 2 serviços para esses clientes. Eu tenho clientes startups, tá? 40% dos meus novos clientes são startups, ou seja, estão começando agora. Então eu tenho um produto que eu desenhei para esses clientes, tá bom? E os outros 60% que eu tenho são de clientes realmente que utilizam outro tipo de serviço, que é um enterprise, que já tem mais de 1.000 pedidos, ou 5.000, ou 10.000 pedidos dia. Então eu atendo todo um leque de uma gama de clientes, desde os caras que estão criando agora uma operação, nenhum que pretendem criar uma operação já com processos definidos, é claro. Eu tenho serviço para esse tipo de cliente, mas eu consigo garantir esse casamento longo, porque eu tenho operações aí fazendo mais de 1.000, 2.000, 5.000 pedidos dia. Ok. Algumas outras pessoas também fizeram uma pergunta bem parecida. Acredito que depois você possa entrar em contato por e-mail. Podem me mandar e-mail também. Eu vou deixar meu e-mail na tela aqui. Se vocês quiserem, podem me mandar e-mail que eu mesmo já posso responder essa pergunta para vocês. Tem alguma dúvida operacional? Aí, Natália. Tudo bem. A próxima pergunta é do Narciso. Ele diz que, como divulgação, ele tem o site dele, uma loja virtual. O que ele quer saber
é se ele pode usar o Mercado Livre como meio de captação de leads, divulgando e disponibilizando no Mercado Livre os produtos dele. E também quer saber como funciona a integração via banco de dados MSSQL entre a loja e o Mercado Livre. Ok, bom. Bom, Narciso, né? Narciso, ótima pergunta. O Mercado Livre hoje é um grande captador de novos leads aí. Afinal, o Mercado Livre tem uma base de mais de 100 milhões aí de compradores, tá ok? Então, sim, você consegue acessar o Mercado Livre, você consegue integrar o seu sistema com o Mercado Livre, cadastrando os produtos, mandando automaticamente o Mercado Livre, e conforme acontecem as vendas, você converte ele como um cliente, e você consegue trabalhar uma base de clientes. Afinal, o Mercado Livre te manda os dados desse cliente. Quanto à integração da SQL, eu não vou saber te responder. O Mercado Livre tem as suas APIs, tá, de integração. Não imagino que seja banco a banco, ou seja, SQL com banco de dados direto do Mercado Livre. Então, aquilo seja totalmente via API, via Web Service. Ok. A próxima pergunta é do Jonatas. Ele diz: Oi, Marcos, tudo bem? Na sua fala, você trouxe que é bacana a customização do sistema para cada negócio. Seria possível disponibilizar preços diferentes para o mesmo produto? Oi, Jonathan, tudo ótimo, cara. Ótima pergunta. Tem sim. Eu posso ter N listas de preço para o mesmo produto para qualquer canal que eu queira. Então a resposta é positiva. Legal. Só um minuto. O Luiz pergunta como os lojistas estão conduzindo a nova norma para a expedição dos pedidos para diferentes estados. Tá. Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Inclusive, eu prometi que eu ia falar sobre isso e acabei não falando, tá? Foi ótimo você ter lembrado, Luiz, né? Bom, falando um pouquinho sobre a EC 87. Vamos alinhar todo mundo rapidinho. Bom, a EC 87, ela entrou em vigor agora dia 1 de janeiro e basicamente é o desmembramento da diferença de imposto interestadual. Vou dar um exemplo, tá? Não é esse número, pessoal, mas é apenas a caráter de exemplo. Se São Paulo a alíquota é 12%, e eu estou vendendo para o Mato Grosso, que é 18%, de novo, são números fictícios. Essa diferença de 6%, eu vou ter que pagar essa diferença. E como funciona o pagamento dessa diferença? Por enquanto, 60% dessa diferença vai ficar para o estado de origem e 40% para o estado de destino. E isso vai mudando, vai migrando, até 2018 ficar 0% para o estado de origem e 100% para o estado destino. Tá? Bom, como meus clientes estão trabalhando isso? Então, resumindo, como eu disse, a EC 87 é esse desmembramento de imposto quando eu falo de uma venda interestadual. Hoje, a Secretaria da Fazenda ela liberou o Web Service para eu lá mandar a informação para emitir a nota já com os campos obrigatórios, com as fórmulas já bem definidas. E a KPL já está preparado para isso. Afinal, a gente só atende o mercado.com. Qual que é o grande desafio dos meus clientes hoje, Luiz? A GNRE. Por quê? Porque hoje o meu cliente tem que entrar no site, imprimir a GNRE daquela venda, pagar a GNRE, grampear a GNRE na nota e despachar para a mercadoria entrar naquele estado. E caso você não pague essa GNRE e a mercadoria seja parada no fisco, ele vai te cobrar uma multa, se eu não me engano, até não sei quantas vezes o valor. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Por que o nosso sistema ainda não está emitindo a GNRE, por exemplo, automático? Porque a Secretaria da Fazenda não liberou um web service para a KPL fazer isso. Assim que ela liberar, se eu não me engano, está prevendo aí para o dia 18. Dia 18 a KPL já vai conseguir testar isso. Então eu vou emitir a nota, juntamente a GNRE, para você pagar automático. Tá? Então essa é a ideia. E nossos clientes estão sofrendo com isso por enquanto, cara. Não é e o problema é que não é nenhum um problema da tecnologia. É um problema da tecnologia do governo que não liberou uma API, um método de busca automática. Simples assim. Mas eles estão sofrendo. Muito bem, eu já vou para a próxima.
A Gabriela disse: eu trabalho com estoque de loja de fábrica, com estoque de loja de fábrica do meu fornecedor, mas acredito que o Tá? sistema deles de controle de estoque deve ser arcaico. Quais os requisitos para que essa ferramenta seja utilizada e se vocês dão apoio para a implantação do fornecedor? Ótima pergunta também, bem legal. É sobre estoque virtual cross-dock. Bom, uma vez que você trabalha com seus fornecedores, ou seja, você trabalha com estoque do seu fornecedor, você tem alguns meios dele te informar quantos itens ele tem. Primeiro é por telefone. Ah, o fulano, eu tenho 10 aqui a pronta entrega. Aí o que você tem que fazer? Você tem que entrar no sistema, no Abacus, por exemplo, aplicar os 10 do virtual naquele estoque. O Abacus avisa a loja. De novo, aquela historinha que eu já comentei. Resumindo, a primeira coisa é informativo. O segundo é, você pode pedir para o seu fornecedor um bloco de notas. Como funciona o bloco de notas? Um bloco de notas simples, tá, gente? Um arquivo texto. Você pede código do item dele, ponto e vírgula, quantidade, nesse bloco de notas. De todos os itens dele. Ele faz isso para você, ou você mesmo faz, ou Excel, né? Tanto faz, importa no sistema e eu consigo saber todos automáticos também. Ou se o seu fornecedor tem uma tecnologia, a Capelli também tem um web service. O que é um web service, pessoal? É uma metodologia de integração, de conversa. Então, o web service nada mais é que uma porta copiando o meu banco de dados, dependendo do tipo de web service, para ele buscar informação ou inserir informação. Quando a gente está falando de estoque virtual para o fornecedor, eu estou abrindo uma porta para o seu fornecedor gerar um XML, jogar nessa porta esse XML, que nada mais é a informação quanto que ele tem de estoque, de tempo em tempo. Então, a cada, 5 minutos ele vai te informando isso. Ó, tenho 10. Passou 5 minutos, tenho 10. Passou 5 minutos, tenho 6. Acabei de comprar mais um. Vou fabricar mais um. Passou 5 minutos, tenho um. O web service é o método mais seguro para fazer uma integração cliente-fornecedor. Tá? E a Capelli tem seu web service pronto. Mas é um pouco delicado você convencer todos os seus fornecedores de integrar com esse web service. Então, o que a gente sempre recomenda é a criação desse arquivo texto simples, código, ponto e vírgula, quantidade. Aqui uma última pergunta. O Cleiton pergunta, na sua opinião, qual o melhor método de divulgação de uma loja virtual? Ai, me colocou numa sinuca aqui. Bom, eu sou suspeito, então, mas tem várias formas. Tá? Primeiro que o grande gerador depende muito do segmento. Eu vi muitos cases, eu vou falar só não da minha opinião, mas eu vou falar de cases que eu vi dando certo. Tá? Eu vejo muitos, por exemplo, clientes meus tendo um alto volume de novos leads oriundo do YouTube, por exemplo, patrocinando algum vídeo, fazendo algum vídeo, patrocinando alguma blogueira, por exemplo, enfim, do segmento. Por isso que eu estou dizendo, depende muito do segmento. Onde o seu público-alvo vive, eu vou atacar ele lá. Então, por exemplo, quando a gente fala de suplemento, o que está na moda? Está na moda aqueles vídeos lá, fábrica de monstros, aqueles vídeos lá de como o que tomar, o que malhar, não sei exatamente como funciona isso, mas basicamente isso está na moda. O público da suplementação vive no YouTube, porque eles estão com fome de conhecimento. Então aí é um ótimo lugar para você pescar leads quando você vende suplemento. Mais um outro exemplo. Quando a gente está falando de um produto geral, por exemplo, que atende N públicos, por que não marketplaces? Então, além de você ter sua loja virtual, você posicionar os seus itens em marketplace, que tem já um alto tráfego de clientes, de novos clientes, porque um marketplace nada mais é que um shopping. O papel de um shopping é trazer cliente, colocando lá o Papai Noel, fazendo sorteio de carro, colocando lá cinema, teatro, uma praça de alimentação, enfim, esse é o papel do shopping. Trazer público para os seus vendedores converterem. E um marketplace na internet, um shopping na internet não é diferente. Então o papel desses caras é trazer esse tráfego. Conforme acontece a venda e você tem uma reputação boa, por exemplo, falando de Mercado Livre, vai acontecer na venda, por que não captar essa base e trabalhar essa base? Entendeu? Então eu sou suspeito para falar por isso, depende muito do segmento. Então, como eu disse, um exemplo do YouTube.
faz muito sentido para suplemento. Quando falando de moda, vestuário, por que não uma blogueira que hoje está muito na moda Instagram, por que não pedir para ela ou então pagar uma comissão de acordo com a venda? Acho que tem que pensar fora da caixinha. Eu acho que é essa a ideia. Tá? Legal, Marcos, agradeço mais essa resposta. Infelizmente, não vamos ter tempo para responder todas as perguntas, mas todas serão respondidas após o webinar via e-mail, tudo bem? Bacana. Então, eu agradeço a você, Marcos, muito obrigada por mais essa ótima apresentação. Agradeço também para todos que estiveram presentes. Como foi dito no início da apresentação, realmente a vida anda um pouco corrida, então é legal quando a gente consegue parar para adquirir mais conteúdo, mais conhecimento. E é isso, eu convido todos vocês a visitarem nosso Facebook, nosso Twitter, blog, também o LinkedIn. Diariamente nós postamos conteúdos interessantes para o mundo do e-commerce e todas as terças-feiras teremos webinar. Marcos, você gostaria de finalizar? Bom, eu queria agradecer de novo o tempo que todo mundo dedicou a ver o webinar, a participar, cada vez mais fomentar o mercado de comércio eletrônico. Agradecer também a JET, o espaço. Obrigado, Natália. E eu sei como está essa correria de começo de ano. Então, por isso, agradeço mesmo. Eu que agradeço. Então, muito obrigada a todos. Até o próximo webinar.